O jogo de dominó possui 28 peças distintas. 4 jogadores repartem entre si essas 28 peças, ficando cada um com 7 peças. De quantas maneiras distintas se pode fazer tal distribuição? Bem, o que caracteriza uma distribuição ser diferente de outra? Basicamente, é o conjunto das 7 peças que fica de posse de cada um dos 4 jogadores. Então, se eu, por exemplo, sou um dos 4 jogadores e recebo um conjunto de 7 peças, se eu troco uma das 7 peças que eu tenho por uma outra, que inicialmente não havia estado entre as minhas 7, ou seja, se o conjunto que eu tenho é diferente de outro conjunto, isso significa dizer que nesse novo conjunto há uma nova distribuição para todos os 4 jogadores. Então, se eu tenho as peças que eu posso chamar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e se eu troco a peça 7 pela peça 8, o conjunto das peças 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, o conjunto dessas novas 7 peças, é um conjunto diferente, estando em minha posse, que faz com que a distribuição total entre as 4 pessoas seja diferente. Então, o que passa pelo processo de caracterizar a quantidade de distribuições possíveis é o processo de determinar as distribuições para cada pessoa. Então a questão é, vou colocar aqui em termos ilustrativos, eu vou chamar aqui de jogador 1, jogador 2, essas 4 pessoas, o jogador 3 e o jogador 4. Então, sem perda de generalidade, qualquer uma das 4 pessoas poderia ser o jogador 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então a pergunta é, de quantas maneiras se pode atribuir as 7 peças para o jogador 1? Ele vai ser o primeiro a receber as peças. Então, de quantas maneiras pode-se atribuir as 7 peças a esse jogador? É um processo simplesmente de escolha. Há um conjunto de 28 peças, nas quais serão escolhidas 7. Então, o número de maneiras de se escolherem essas 7 peças para esse jogador 1 é simplesmente dado pelo cálculo de 28 escolhe 7. Ou seja, esse binômio representa, no contexto, a quantidade total de maneiras de se atribuírem as 7 peças a esse primeiro jogador, ao jogador 1. E aí passamos agora a distribuição para o segundo jogador. E ao fazer esse processo contínuo até o jogador 4, depois do jogador 2, passando pelo jogador 3 até o jogador 4, nós vamos fazer todas as possibilidades de distribuições entre as 4 pessoas, o que caracteriza o número total de distribuições entre elas. Então, quando forem distribuídas as peças para o jogador 2, lembrando que já não há mais 28 peças, porque dessas 28, 7 já foram atribuídas para o jogador 1. Então, entre as peças restantes, ou seja, entre as 21 peças restantes, de quantas maneiras é possível escolher as 7 peças que serão atribuídas ao jogador 2? Então, o cálculo nos mostra que é o número de maneiras de serem escolhidas as 7 das 21 peças, 21 escolhe 7. E aí, para nós fazermos todas as variações possíveis entre as 7 peças escolhidas do primeiro jogador e as 7 peças escolhidas do segundo jogador, para cada uma das possibilidades de serem escolhidas as peças do primeiro jogador, para cada uma delas, nós temos todas as variações possíveis para a escolha das 7 peças do segundo jogador, o que caracteriza aqui, inevitavelmente, o princípio multiplicativo. E aí o processo se repete. Para cada uma das maneiras de serem atribuídas as peças do segundo jogador, vamos escolher agora as peças que vão para o terceiro jogador, o jogador 3. E aí eu vou escolher as 7 peças entre as peças restantes. Ou seja, já foram determinadas 7 peças para o jogador 1 e mais 7 para o jogador 2, das 28. Então ainda restam 14 peças para serem escolhidas 7. Então o número de maneiras de serem escolhidas essas 7 peças, 14 escolhe 7. E aí, para cada uma delas, escolhe-se as 7 peças para o jogador 4, mas observe que como agora só há 7 peças, para serem escolhidas 7 só há uma maneira, que é escolher as 7 peças restantes, que eu poderia caracterizar como binômio, se preferisse aqui, 7 escolhe 7. E aí, para expressar esse resultado, que para nós já é o número total de variações possíveis de todas as distribuições, ou seja, é o total de distribuições possíveis entre os 4 jogadores, de todas as peças,
Para escrevermos esse resultado como uma fração, usando o fatorial, como as opções do enunciado sugerem, vamos usar as fórmulas envolvendo essas combinações. Então, 28 escolhe 7, onde primeiro, então, eu vou escrever 28 fatorial, dividido por 7 fatorial, e a diferença é 28 menos 7, então 21 fatorial. Então, esse é o primeiro binômio, 28 escolhe 7. Multiplicado pelo segundo binômio, que vai ser expresso pela fração 21 fatorial. Então, nós estamos fazendo o binômio 21 escolhe 7. 21 fatorial sobre 7 fatorial. A diferença 21 para 7 é 14. Então, 14 fatorial no denominador. Vezes a terceira fração, representando o terceiro binômio, 14 escolhe 7, que nos mostra 14 fatorial sobre 7 fatorial. 14 menos 7, a diferença 7, então fatorial. Vezes 7 escolhe 7, que aqui eu já vou colocar igual a 1. Então, passando pelo processo aqui da simplificação, observando aqui 21 fatorial no denominador e no numerador cancelando, 14 fatorial com 14 fatorial, nós vamos então chegar no resultado da fração 28 fatorial no numerador, dividido por 7 fatorial, vezes 7 fatorial, vezes 7 fatorial, vezes 7. Então, eu posso representá-lo pela potência 7 fatorial elevado à quarta. Elevado à quarta potência. Então, essa fração expressa a quantidade, o número de possibilidades de serem feitas essas distribuições das 28 peças entre as 4 pessoas, cada um recebendo 7 peças. Então, pelas opções, a resposta é a letra C.